Olá, gente bonita, tudo bem? Que bom encontrá-los novamente neste canal, Canal Contextos. Eu sou Fabi Retameiro e este é o meu canal, seja bem-vindo! Hoje eu quero apresentar para vocês um livro muito especial, um livro que eu li mais de uma vez. Lembro que a primeira vez que eu li, eu era uma adolescente e depois eu reli outras vezes. E cada vez que eu fiz uma nova leitura, novas e novas gemas preciosas eram retiradas do texto. Hoje eu quero apresentar para vocês a bela história, a história da redenção. Este livro foi escrito por uma escritora americana chamada Ellen White. E ela começa logo no início, no segundo capítulo, contando a história do Deus Criador, que criou este mundo perfeito. Ela narra que quando a terra saiu das mãos do Criador, saiu sem pecado, sem mácula. Portanto, os animais não se brigavam, as flores não murchavam, todos os frutos eram doces ao paladar. A terra dava aquilo que era plantado e as colinas, os montes, as planícies eram cortados por lindos lagos e rios transparentes que corriam e que embelezavam todo lugar. As cores que haviam na natureza, tudo dizia e proclamava a beleza e perfeição saídas da mão do Criador. E toda esta beleza e toda essa criação foi coroada com a maior de todas as criações, Adão e Eva. Deus fez a sua imagem e a sua semelhança, os seres humanos. E esta imagem e semelhança era refletir o amor, a bondade, a misericórdia, a longanimidade do próprio Deus. Infelizmente, Adão e Eva pecaram. E com o pecado, toda essa perfeição e toda essa beleza foram ofuscadas. Mas o próprio Deus foi naquele dia triste no Éden e ali, naquele lugar, ele profetizou o Evangelho, que um dia o próprio Jesus, o Messias, o prometido, viria a este mundo e venceria a serpente que um dia enganou Eva. E assim, por 4.000 anos, foi aguardado, profetizado, proclamado por patriarcas e profetas o dia da vinda do Messias. Até que, na plenitude dos tempos, eis que Emanuel, Deus conosco, veio a este mundo. Quando chegou aqui, ele foi a revelação perfeita da imagem, do caráter de Deus. Um caráter amoroso, bondoso, criador, restaurador, que buscou e busca os seres humanos a todo tempo a fim de salvar, a fim de justificar, a fim de redimir. Cristo Jesus, quando andou por esta terra, ele curou, ele ressuscitou, ele pregou, ele alimentou. E por onde quer que andou, as multidões o seguiam a fim de receber um pouquinho da luz que dele vinha. E assim como havia sido profetizado, foi rejeitado pelos aqueles que eram seus amigos. Foi morto na cruz do Calvário. E como ele mesmo havia dito aos seus discípulos, no terceiro dia ressuscitou. E porque ele vive, hoje você e eu temos a certeza que um dia nós também viveremos eternamente, vida e abundância, porque ele prometeu que voltará para nos buscar. Antes de subir, antes de ir ao céu, para continuar a nova fase do seu ministério, ele incumbiu os discípulos de proclamar a mensagem, de anunciar ao mundo inteiro que ele voltaria e que resgataria. Inflamados pelo Espírito Santo, os discípulos saíram a pregar e pregaram a todo mundo, o mundo conhecido até então, dizendo de um Salvador que viria nos buscar, um Deus Criador, Redentor, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos aqueles que nele crêem. Mas isso não aconteceu sem que houvesse muita perseguição. Primeiro, os judeus. Depois, os imperadores romanos. Um a um dos cristãos foram perseguidos, martirizados, jogados para a cova dos leões, queimados, afogados, mas eles venceram pelo poder da palavra e permaneceram firmes pregando o Evangelho. E o mais interessante é que cada vez que um cristão era morto, o sangue, a gota que escorria, era como se fosse semente. Outras e outras pessoas aceitavam a mensagem de um Salvador ressurreto,
prestes a vir, doador de vida e liberdade. Até que então, no ano 312 depois de Cristo, o imperador Constantino aceitou a mensagem e se tornou cristão. E agora, de igreja que era perseguida, passou a ser a igreja do Estado, mas não demorou muito e a perseguição voltou. Novamente as fogueiras foram acesas, novamente os instrumentos usados para martírio foram utilizados. E os cristãos, muitos deles, eles fugiram para as montanhas e para as florestas da Europa, a fim de conseguirem o direito de adorar a Deus conforme a Bíblia. Os valdenses subiram o norte da Itália, as florestas da Itália, e ali permaneceram. Apenas saíam para pregar o Evangelho, para tentar encontrar pessoas que estivessem sedentas de conhecer as preciosas verdades da Bíblia. E por todo esse tempo, pessoas foram perseguidas novamente. Mas o Senhor não deixou o seu povo sem luz. Pessoas eram levantadas, reformadores, homens de dores, pessoas que, a despeito das tristezas, permaneciam firmes, dizendo: só a Bíblia, só Jesus, só a fé. Homens como Lutero, Calvino, Hus, Wycliffe e tantos outros proclamaram a mensagem a despeito da perseguição. E assim, cumprindo a firme palavra profética, em 1798 chegamos ao tempo do fim, quando a supremacia da igreja é então temporariamente reduzida e, consequentemente, o Evangelho começou a crescer e o interesse por livros como Daniel e Apocalipse começaram a crescer e serem estudados, de modo que as pessoas em lugares diferentes do mundo começaram a dizer que breve Jesus voltaria. E foi assim, nos Estados Unidos, que Guilherme Miller, um cristão batista, estudando as profecias, o livro de Daniel, descobriu a preciosa profecia de 2.300 tardes e manhãs e entendeu que o retorno de Cristo era iminente. Breve Jesus voltaria. E começou a anunciar essa verdade, e tantas outras pessoas com ele também passou a proclamar o retorno do Mestre. Eles entenderam que a volta de Jesus estava para 1844, conforme os cálculos que fizeram. As pessoas se apegaram a essa verdade. Muitas e muitas pessoas venderam o que tinha. Não choraram pelos mortos que dormiram um pouco antes da data sonhada. Naquele dia, no dia 22 de outubro de 1844, o dia surgiu diferente. As pessoas, quem sabe, colocaram as suas melhores roupas e ficaram do lado de fora, esperando o Mestre chegar. Deu meio-dia, mas Jesus não veio. Mas ninguém se abalou. Continuaram fielmente esperando a volta do Senhor. Permaneciam cantando, orando, porque afinal de contas, o noivo tarda, mas não falha. Deu 6 da tarde, 8 da noite, 10 da noite e Jesus não veio. Ainda firmes na esperança, esperaram o badalar das 12. Deu meia-noite e o Senhor não veio. Alguns, inflamados ainda pelo Espírito Santo, buscaram as profecias novamente e estudaram a palavra de Deus. E ali descobriram que não estava errada a data, mas sim o evento. Naquele momento, Cristo Jesus havia passado do Santo para o Santíssimo. E estudando a palavra de Deus, descobriram então que a volta de Cristo era iminente, embora não é possível precisar nem o dia nem a hora. E descobriram que, na verdade, a mensagem era para pregar as 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14, dizendo ao mundo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E aí sim saíram anunciando, pregando, e outras verdades foram sendo levantadas, e mais vontade esses homens e essas mulheres tiveram para dizer que breve o Senhor voltaria. Desde que esses homens e mulheres começaram a pregar, a levantar a voz, a dizer da iminente volta de Jesus, mais de 160 anos se passaram. Durante esse tempo, nós vimos 2 grandes guerras mundiais, inúmeras expedições de guerras, depressão, fome e peste se alastraram por todo o mundo.
O ateísmo e o secularismo cresceram por todas as partes. Se houve um tempo em que a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos aqueles que nele crê, foi relevante, o tempo é hoje. É hoje o momento de levantarmos a voz e dizermos ao mundo de um Deus que está voltando. Muito em breve nós vamos levantar os nossos olhos para cima e veremos o céu aberto, milhares e milhares de anjos cantando um cântico agradabilíssimo. Veremos o próprio Senhor nas nuvens do céu. Ele descerá sobre uma nuvem de fogo e nas suas mãos terá uma trombeta de prata. Cristo Jesus olhará então para a terra, tocará a sua trombeta de prata e dirá: despertai, despertai, despertai. Vós que dormis no pó da terra, despertai-vos e levantai-vos. Haverá um grande terremoto, as sepulturas se abrirão e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão, revestidos de imortalidade. E eu e você, que estaremos vivos, subiremos com eles juntos nas nuvens para encontrarmos com o nosso Salvador. Hoje é o tempo de dizermos ao mundo todo que breve Jesus voltará. Ora vem, Senhor Jesus.